Muito bom dia a todos. Sou o João Pedro Bernardes, diretor do curso de mestrado em História e Patrimónios da Universidade do Algarve. Eh, Este curso é um curso que já tem bastante tradição na Universidade do Algarve. Aliás, a Universidade do Algarve foi uma das primeiras do país a ter o curso de primeiro ciclo, a licenciatura em Património, e na sequência disso surge o curso de segundo ciclo, este aqui que agora vos apresento, e que resulta de uma junção de outros cursos na área do património, como História da Arte e História do Algarve, que se decidiu reunir num único curso que trate as heranças culturais no seu conjunto. Nesse sentido, este é um curso que se pode dizer abrangente, uma vez que procura conjugar as diferentes metodologias, quer da história da arte, quer da história, quer inclusive dos estudos literários, muito ligado, como se sabe, ao chamado património imaterial. Portanto, é um curso com uma dimensão muito contemporânea, revelada desde logo pelo título, em que patrimónios surge no plural, portanto, de forma a abarcar aquilo que nas últimas décadas tem sido designado de património imaterial. Este curso precisamente visa abarcar essas diferentes manifestações das heranças patrimoniais. Ao fim e ao cabo, é a história que se faz presente, que faz parte do nosso cotidiano, é essa a diferença fundamentalmente entre património e história, mas obviamente que necessita de algum ou de muito enquadramento histórico, e daí a palavra história também fazer parte deste mestrado. É um mestrado que tem 3 ramos de especialização, dando aso precisamente àquela dimensão abrangente que falava há pouco. Em primeiro lugar, a especialização em História Regional, aqui expressa na História do Algarve, depois a História da Arte e, finalmente, uma especialização mais ligada ao património imaterial, que intitulamos Patrimónios da Palavra. Obviamente que para abarcar todas estas dimensões patrimoniais, o leque de docentes é obviamente também abrangente. E, portanto, este curso conta com historiadores, arqueólogos, historiadores de arte e também arquitetos, de forma a termos todas estas valências patrimoniais presentes neste curso e representadas por um conjunto alargado de especialistas. Em relação às saídas profissionais deste curso, é conhecido que hoje em dia as preocupações com o património são cada vez mais prementes. Aliás, no que é natural, numa altura de globalização, o que se procura destacar, o que cada país, cada região procura destacar, é aquilo que mais genuíno que existe no seu seio e, portanto, aquilo que faz e que marca a diferença no contexto dessa globalização. Por isso mesmo, o património hoje é cada vez mais fruto de atenção e dentro também do património o próprio turismo na sua dimensão cultural, o turismo urbano, o turismo cultural hoje é aquela parte do turismo que está em maior expansão, nomeadamente em Portugal, como se vê pelo boom que o turismo tem tido nas cidades, em Lisboa, Porto e mesmo em Faro. Obviamente que isto traduz-se em várias saídas profissionais, desde logo no mercado de trabalho privado, há várias empresas a trabalhar no turismo, várias associações a trabalhar na cultura, que podem empregar alguns dos nossos estudantes, como há casos evidentes
que isso tem acontecido. Obviamente que as instituições de ensino e de investigação são sempre uma opção, e depois as autarquias locais, quer ao nível dos museus, mas também nos serviços de ação educativa ou nos serviços culturais, os serviços ligados ao Estado, o Ministério da Cultura, as direções regionais da cultura e outros serviços colaterais, não ligados diretamente à cultura, mas que de alguma forma necessitam de especialistas na área do património. Em termos de estrutura curricular, oferecemos algo relativamente simples. Desde logo, apenas uma disciplina de investigação em patrimónios, portanto uma disciplina, digamos, que faz uma espécie de lastro para todo o curso, que é oferecido às diferentes especializações do curso. Essa disciplina é obrigatória e é logo oferecida no primeiro semestre do curso. E depois temos um conjunto de disciplinas optativas. Concretamente, temos no primeiro ano 5 disciplinas optativas, que se escolhe de um leque que eu passo de seguida a mostrar, e finalmente temos um seminário de orientação para a tese, isso já no primeiro semestre do segundo ano, e ainda, obviamente, a própria dissertação que será desenvolvida ao longo do segundo ano. Isto é igual para todas as especializações. O que faz a diferença, efetivamente, é a escolha do tema da dissertação e, obviamente, do seminário de orientação que lhe está associado. Portanto, estas duas componentes do segundo ano, mais a disciplina obrigatória do primeiro semestre, totalizam 70 ECTS, a que se adicionam mais 50 ECTS correspondentes às 5 disciplinas optativas. De uma forma talvez mais clara, temos aqui o plano de estudos que desde logo revela essa simplicidade que acabei de referir, com a tal disciplina obrigatória de investigação em metodologias do património, intitulado Património, Memória e Identidade. Depois, no primeiro semestre em que ocorre esta disciplina, terão mais 2 unidades curriculares ou disciplinas optativas e no segundo semestre desse primeiro ano mais 3 igualmente optativas, passando-se depois ao segundo ano, onde temos o seminário de orientação de tese, que totaliza, ao contrário das disciplinas anteriores, 15 ECTS, que são unidades de acreditação, e a dissertação, que vale 45 ECTS pelo volume de trabalho que sempre exige. Em termos de unidades curriculares optativas, portanto, é um leque, o que temos aqui não é, digamos, um número fechado, há outras disciplinas que poderão ocorrer para além destas, mas estas, digamos, são aquelas que se têm oferecido nestes últimos anos de forma mais frequente. Desde logo, disciplinas quer no ramo da história do Algarve, quer no da história da arte, quer no dos patrimónios da palavra, todas elas disciplinas optativas. Sendo os alunos obrigados a escolherem apenas 5, não quer dizer que todas estas disciplinas possam funcionar em todos os anos. Portanto, há sempre um leque de 6, 7, 8 disciplinas que são oferecidas para, desse leque, os alunos escolherem 8 disciplinas. E como podem ver, há aqui disciplinas quer
que tem um caráter mais de história e às vezes até roçando a arqueologia, que faz parte da história, procurando focar os diferentes períodos históricos, até disciplinas mais da história da arte, que focam também diferentes períodos dessa história da arte e aquilo que eu gosto de chamar o património pobre, que é o património rural, aquele património vernacular que não aparece nos livros de história, também esse é objeto de tratamento por um especialista, por acaso arquiteto, que trabalha em património, nestes patrimónios vernaculares, que é nosso colaborador. Finalmente, a literatura e património, a literatura tradicional, esses patrimónios da palavra que são tão importantes e que fazem parte do chamado património imaterial, também é tratado, desta vez, obviamente, por especialistas mais ligados às literaturas e a esses patrimónios mais imateriais relacionados com a língua e não só. Para se candidatarem a este curso, o processo não é muito diferente dos outros cursos. Portanto, deverá ser-se licenciado ou equivalente, de acordo com a lei portuguesa em vigor, ainda que alguém que não seja licenciado, mas que seja, por outro lado, detentor de um currículo escolar, de um currículo profissional ou mesmo científico bastante relevante, poderá ser aceite, obviamente, mediante o escrutínio e uma decisão de um conselho, o Conselho Científico, que se pronunciará sobre a qualidade desse currículo e sobre se, neste caso, o candidato tem ou não condições para frequentar este curso. Mas digamos que isto são casos excepcionais e o normal, os candidatos que se apresentam, quer nacionais, quer estrangeiros, apresentam-se com o seu grau de licenciado. Obviamente que após a candidatura haverá lugar a um processo de seleção e essa seleção é fundamentalmente baseada na apreciação curricular, onde tem em conta, desde logo, a área científica em que o candidato se licenciou e também a classificação obtida, para além de outros aspectos, como a participação em congressos, inclusive se tem publicações, se não tem, se tem atividade profissional ou não na área, tudo isso conta para a seleção. A documentação necessária é aquela que podem ver também no portal da universidade e corresponde basicamente a um currículo detalhado, a um certificado de habilitações e o próprio formulário de candidatura que está online e basta preencher. Para este ano as candidaturas estarão abertas até 28 de agosto de 2020, portanto corresponde à terceira fase. Neste momento ainda está a correr a segunda fase até ao próximo mês e, portanto, caso estejam interessados, terão ainda muito tempo para refletir e para fazerem a vossa candidatura. Caso haja alguma dúvida, pois poderão contactar a mim enquanto diretor de curso, tem aqui o meu e-mail, jbernard@ualco.pt, ou então o meu colega subdiretor deste mesmo curso, Luís Filipe Oliveira. Questões gerais também podem contactar sempre o e-mail do departamento, que está cá em baixo, o telefone, ou então tem também esclarecimentos sobre o curso, nomeadamente esta informação que acabei de vos passar, na própria página do curso do portal da Universidade. Tenham um bom dia e reflitam bem se querem ou não candidatar-se a este curso.